Salve nação rubro-negra, seja bem-vindo ao canal Mengão Master. Para não perder nenhum vídeo, deixem seu like e se inscreva no canal. Luxuoso, fazendo um monte de coisa luxuosa, mas não tá pagando o condomínio. É tipo isso, né, PVC? Agora, Luísa, o Landim voltou a falar sobre a situação do Gabigol e afirmou que ainda não teve uma conversa com o jogador recentemente, mas tá esperando que dê certo essa renovação do contrato. O Landim já falou recentemente para o Mauro César também, né, que vai ter uma reavaliação no final do ano. Pelo que eu entendo e pelo que eu tenho ouvido, eu acho que isso só vai ser resolvido após a temporada e após a eleição, que a eleição do Flamengo é no dia 9 de dezembro, o Campeonato Brasileiro acaba dia 8 de dezembro. Então vai ser logo em seguida, e aí o próximo presidente vai resolver se ele vai querer contar com o Gabigol, se ele vai querer renovar, se ele vai querer ter o Felipe Luiz também, que foi o que a gente comentou aqui ontem, se vai manter o Felipe Luiz, aí o Felipe Luiz vai entrar nesse planejamento, caso ele esteja como treinador do Flamengo no ano que vem, ele entra nesse planejamento aí do que vai ser a próxima temporada. Mas o Landim ele já falou algumas vezes, ele tenta não entrar também como se fosse nessa guerra aí sobre o Gabigol, de que ele não gosta do Gabigol ou alguma coisa do tipo. Ele sempre diz que, enfim, espera que o Gabigol se recupere, mas que voltou à luz, PVC. Voltou a luz! Mas ele diz que realmente é o que o Flamengo ofereceu, essa proposta de 1 ano de contrato, mais quase 50% de aumento salarial, e essa proposta que está na mesa do Gabriel. Até hoje continua essa proposta, se ele hoje mudar de ideia e quiser aceitar, tá lá, ele pode aceitar, mas que ele precisa primeiro se provar dentro de campo para depois o Flamengo entender que vale a pena aumentar essa pedida. O Gabriel hoje, na visão do Landim, não vale o que ele pediu lá atrás, em 2023, foi aquele primeiro acordo que teve de 5 anos de contrato, tinha luvas, enfim, muitas coisas, seria um contrato caríssimo, e aí hoje o Landim entende que o Gabriel não vale esse dinheiro que foi combinado lá atrás, e aí ele vale hoje esse 1 ano de contrato para que ele possa se provar, para que ele possa voltar a jogar bola, né, que nesses últimos 2 anos ele não conseguiu, e aí talvez no ano que vem, quem sabe renovar por um tempo mais longo, se ele estiver jogando bem. Mas, enfim, ainda não teve uma conversa, não teve uma mudança nesse sentido, e pelo que eu acredito, pelo que eu tenho visto, só vai ter essa conversa no final da temporada, como vai ter, né, com o Davi Luiz, enfim, outros jogadores ali que precisam renovar, o Davi Luiz e o Gabigol com contrato até o final do ano, mas, enfim, outros jogadores também têm contrato até o final de 2025, o Flamengo pretende conversar ali para renovar. Pulgar, o Varela, enfim, tem outros atletas nesse caso. Mas, pelo que eu entendo, só no final do ano mesmo, para ter essa reavaliação se vale a pena ou não, e para que o próximo presidente possa tomar essa decisão também. PVC, e essa fala que a Luísa trouxe de que ele não vale o que ele pediu para o Flamengo, tá certo, Landim? Eu acho que ele tá certo, mas eu acho que o Landim tá empurrando de uma maneira meio eleitoral. Ontem a pergunta feita para ele, não sei qual foi o repórter que pergunta, com o Felipe Luiz, o Gabigol agora vai ficar, e ele faz uma cara de pego de surpresa e fala, não faço ideia, não tenho a menor ideia. Claro que ele tem ideia do que está acontecendo, o que está acontecendo com o Gabigol, o que o Gabigol está pensando em mercado. O Gabigol quer ficar. Tudo que está acontecendo leva ao entendimento de que o Gabigol quer ficar. Agora, o presidente, a partir de 1º de janeiro, é outro. Se o BAP for eleito no dia 9 de dezembro, ele pode sair da eleição anunciando que ele vai renovar com o Gabigol ou que ele não vai renovar com o Gabigol. Eu acho que o Gabigol não jogou nesses 2 anos, é uma questão de oferta e procura. O Gabigol de 2019 valia mais do que o Depay, mais do que o Memphis Depay vai receber. O Gabigol de 2022, 2023 e 2024 não vale. É só você fazer o número de jogos que ele fez e de gols que ele fez, partidas como titular que fez. Você vai fazer a conta que não vale. Mas o Landim não vai dizer de novo agora, 2 meses de eleição, não, cara, nós não vamos renovar com o Gabigol pelo que ele pediu. Não faz sentido isso. Então ele faz uma cara de, não sei, a gente vai avaliar até o final do ano, nós vamos avaliar. Dia 9 de dezembro, você vai avaliar se você continua na diretoria ou se não continua. PVC, voltou a luz mesmo aí? Voltou.
Mas eu tô aqui, acho que eu vou ele ficar pode- aqui mesmo nesse momento. Você vê a luz, tá a luz vai ótimo. melhorar. E se quiser Você ligar tem a a luz, adega peraí. também, pode ir gelando os vinhos para depois. Luísa, muito obrigada pelas informações. Aqui no nosso chat, o Subverso75 tá falando que você tem que Olha. participar todos os dias. Eu voto, hein? Obrigada. Vou voltar, quando vocês me chamarem eu volto. Obrigada, Dom, PVC, até a próxima. Obrigado, Luísa. Você fez a luz para A gente- mim. Olá, a gente se despede da Luísa e coloca o Alan na nossa conversa. Tudo bom, Alan? Bom dia, bem-vindo. Obrigado por participar aqui com a gente. A gente chamou você porque a gente tá com uma dúvida aqui, eu e o PVC. Por que os jogos na TV aberta voltaram pro horário de 9h45? Do de primeira. A gente tá agora com esse negócio de 9h45, que é o terror de quem vai pro estádio, e a culpa é do horário eleitoral gratuito. Já tinha acontecido em 2022, inclusive a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, nos 2 jogos, aconteceram às 9h45 da noite, hora de Brasília. Por quê? Porque como você tem a faixa de propaganda eleitoral gratuita, você acaba comprimindo a grade da Globo. Isso, claro, afeta a novela, que sempre foi considerado o principal produto da emissora. A gente pode discutir, a gente vai discutir hoje aqui, porque a novela está em crise de audiência e a gente vai questionar se dá mais ou menos audiência do que o futebol daria. Mas o fato é que a Globo continua com essa ideia de que tem que preservar o máximo possível a novela das 9, hoje é Mania de Você, por isso o futebol vai às 9h45. Na história do futebol, a gente vai lembrar de vários casos que o futebol já foi 10 da noite, 9h50, 9h55, 9h40, sempre deu essa patinada. Desde 2019, porém, a gente teve essa padronização às 9h30 da noite, porque a Conmebol colocou esse horário para a Libertadores da América e também para a Sul-Americana, e a Globo, por uma questão de padronização da grade, aderiu. Todos os jogos desde então são às 9h30 da noite, exceto no horário de verão, aliás, no horário da propaganda eleitoral gratuita, quando a gente vai para 9h45. Só que tem uma questão aí, PVC, que é o seguinte: a Conmebol não tá nem aí pra Globo e pra grade dela, porque a Libertadores é 9h30 e ponto final, com propaganda eleitoral ou sem propaganda eleitoral. Inclusive, agora em outubro, os jogos do Botafogo não vão ser 9h45, não, são 9h30 da noite. Isso mudou, porque eu lembro, qual era a novela que passava em julho de 99? Suave Veneno. Você lembra? Acho que era Suave Veneno. É isso? Acho que era. Eu lembro que eu estava no Monumental de Nunes para fazer River Plate e Palmeiras. E os jornalistas argentinos passavam por nós e falavam assim: que capítulo vai ter hoje essa novela? E eles ficavam enlouquecidos, porque quem determinava o horário da Conmebol era a programação da televisão brasileira. E eles não admitiam isso. Acho que o ponto central é o que a Conmebol faz hoje. Tabela de campeonato é uma coisa, grade de programação é outra. Se você comprou o direito de transmitir, você comprou o direito de transmitir no horário que o organizador resolveu colocar o seu torneio. E a Conmebol hoje é mais firme nesse aspecto. Ela quer fazer um jogo às 9h30 e o jogo às 9h30 porque ela vai atender a todo o continente. Vai jogar Atlético Mineiro e River Plate, e vai jogar River Plate e Atlético Mineiro, e os jogos vão ser às 21h30, porque o público na Argentina e no Brasil vão assistir antes de dormir. Faz uma diferença monstruosa esses 15 minutos. Muito, muito, porque a gente sabe do funcionamento das grandes cidades como é pro torcedor que sai do estádio. Vale a gente lembrar, PVC, que o jogo do Brasil contra a seleção do Equador, agora em setembro, por causa do último capítulo da novela Renascer, foi às 10 da noite no horário de Brasília. Então foi ainda mais tarde do que vai ser esse jogo contra o Peru agora em Brasília, e também do que vai ser a rodada do Campeonato Brasileiro nessa semana, com os jogos do São Paulo e do Fortaleza às 9h45. Quer dizer, 10 da noite acho que é o pior cenário possível. Eu, pelas minhas experiências aqui na Grande São Paulo, eu moro em Santo André, eu tenho certeza que eu não teria como voltar para casa usando o transporte público. Se eu saísse de um estádio, podia ser do Allianz Parque, da Neoquímica Arena, às 10 da noite, terminando meia-noite, eu não volto para casa de transporte público, isso é um fato. 9h45 também dificulta demais, porque você tem que chegar até a estação mais próxima, meia-noite um pouquinho mais, talvez meia-noite 10, meia-noite 15, mas para quem tem que fazer baldeação para ir para um outro serviço, no meu caso aqui eu tenho que pegar um trem para vir para ABC, fica impossível chegar, e aí você depende de ou ir de carro pro estádio, ou carro de aplicativo, qualquer outra táxi, que é muito mais caro, ainda mais intercidades.
É realmente muito ruim ter esse tipo de horário mais tarde na televisão, no futebol. É algo que a gente se acostumou, a gente meio que normalizou isso ao longo dos tempos, porque afinal de contas, novela muito maior que futebol. Não tem sido essa a realidade mais, né? Mania de você tá com 22 pontos de média. Eu nem vou considerar PVC os 15 pontos de sexta-feira por causa do apagão em São Paulo, mas tá em crise de audiência. Ô, Domi, vamos fazer uma conversa com o Parda aqui jogo, agora. Né? Oi? Teve menos audiência do que o jogo. A gente falou ontem aqui as informações que você mandou pelo WhatsApp, muito prontamente, obrigada de novo. Então, a novela está em decadência, mas a gente pode falar que o futebol também, porque a audiência é mais baixa do que nos últimos anos. A TV aberta está com uma audiência menor. Hoje a gente tem uma participação maior dos streamings, tem uma participação da TV paga que lá nos anos 90, começo dos anos 2000 não tinha, por mais que a TV paga esteja em queda também, mas a gente tem sim uma audiência menor no geral. O jogo da seleção brasileira, nos velhos tempos, daria 50 pontos de audiência, 45... A gente já viu até mais que isso. Em Copa do Mundo, o recorde está mais de 70 lá na Copa de 2002 e nem horários bons eram, né? Eram horários terríveis, mas claro, Copa do Mundo vale esse tipo de audiência. Mas sim, futebol na TV aberta é um reflexo do que é a mídia como um todo. Essa discussão de vale futebol ou vale novela, se a novela tem que se impor contra o futebol na audiência, provavelmente a gente vai ter muito esse debate daqui a 2 anos, quando a Copa do Mundo for nos Estados Unidos, no México e no Canadá, que pode provocar jogos noturnos, e a Globo vai ter só metade dos jogos para transmitir, né? Claro que os da seleção, pode ser o horário que for, a Globo vai transmitir. Mas como ela vai ter metade, ela vai escolher os jogos que ela vai transmitir, muitas vezes pode ser que tenha um jogo de uma outra seleção, de uma Alemanha, de uma França, sendo na parte da noite para nós aqui, e eles vão perguntar, será que a Globo vai manter os jogos sendo transmitidos na Copa contra a novela das 9? Lá em 94, na outra Copa dos Estados Unidos, tinha alguns jogos que só a Band transmitia na faixa das 8h30 da noite, porque nem a Globo e nem o SBT abriam mão das novelas para transmitir futebol. Vamos fazer uma conversa com o Parda aqui, Domi. Ontem eu liguei pro Alan. Pra gente ficar conversando sobre essa história. Eu converso com o pai que o Alan mora em Santo André e eu morei 15 anos em São Bernardo. Né? Então, assim, quando você vai para... Quando eu morava em São Bernardo, eu pegava o trem em Santo André para vir até o Parque Antártica. E aí você vinha Prefeito Saladino, Utinga... Qual é a ordem das estações? Prefeito Saladino, Utinga, São Caetano, Tamanduateí, Moca, Ipiranga, Brás... E aí metrô até Barra Funda. Aí Barra Funda. Não, a gente vinha até Água Branca. A gente vinha Barra Funda no trem e Água Branca no trem. Mas tinha o metrô na Barra Funda. Hoje você pega o metrô até Tamanduateí e pega a estação Tamanduateí até a estação Santo André. Celso Daniel. Estação que hoje se chama Santo André Celso Daniel, né? Para ir pro Allianz Parque ainda é o mesmo esquema. Aliás, o trem vai direto, voltou a fazer direto a linha que é a Rio Grande da Serra Jundiaí, né? Então hoje um trem só eu vou até a Barra Funda, mas para ir para Itaquera é até o Brás, linha vermelha até Itaquera. Para eu ir pro Morumbi, sim, Tamanduateí na linha verde, depois vou com a linha amarela e até São Paulo Morumbi. Eu tô falando tudo isso pelo seguinte, Domi, a gente, quando teve Corinthians e São Paulo pela primeira vez em Itaquera, a 21h50 foi o horário de 2015. Meu amigo Zé Trajano falava assim: é um absurdo que o jogo vai acabar às 10 da meia-noite e o metrô fecha meia-noite e 19. Toda razão. Acontece que ninguém pensou nisso quando o jogo era no Pacaembu e tinha gente que voltava para Itaquera. Porque a situação era a mesma. Você tinha que subir a ladeira da Major Natanael do Pacaembu, chegar até a estação Clínicas, pegar Clínicas e até a Sé, baldear na Sé para ir para Itaquera. E aí, o cara que morava na Zona Leste, ninguém nunca pensou nisso. Mas bastou você ter que um jogo na Zona Leste, ter que voltar para o centro, você fala assim, mas como é que o cara vai voltar para o centro? É muito doido, porque para ser longe, tem que ser longe de algum lugar. E a gente está pensando sempre só no nosso umbigo. O cara que vai, hoje é Brasília, ok? O cara que vai para o Mané Garrincha e vai voltar para o Eixo Monumental, são 4 quilômetros até a Praça dos Três Poderes. Mas se o cara for para o Gama, ele não vai chegar hoje. Ele só vai chegar amanhã. E o Leonardo Gadioli está lembrando aqui, ó, que é difícil principalmente para quem no dia seguinte tem que levantar às 5 da manhã.
é fogo. E o Luciano Pinheiro Goto falando que hoje em dia tem Netflix, YouTube, Max, Prime Video, Disney. Quem mais vai querer assistir time da CBF? Pois é, que na nossa enquete, ó, você vai assistir aos jogos da seleção? Não, 54% dos votos. Como sempre, 29% dos votos. E só para criticar, 17% dos votos. Vamos falar mais sobre seleção? Alan Simon, muito obrigado pelas informações. Valeu, Domi PVC. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, Bruno. A gente chama mesmo, né? Não importa o meu lugar, a gente chama às 7 da manhã.